Gente, comecei a gravar a aula agora, peço que vocês coloquem o nome de vocês, dê a presença que eu sempre depois, no final da aula, tá? Para não tomar tempo de aula, eu vejo depois os nomes que foram lançados e dou a presença. A presença é muito importante para que vocês sigam aí e não recebam uma reprovação por falta. Então, não esqueçam de sempre de colocar o nome completo com a presença do lado, tá? Dito isto, gente, eu já estou em posse da apresentação de vocês e sabendo que vocês já estão organizados, queria saber se eu já posso fazer aqui as considerações iniciais, o preâmbulo, para que vocês possam iniciar a apresentação. Posso? Boa noite, professor. Boa noite, Lucinete. Eu sou a Lucinete, eu nunca tive aula com o senhor, eu não sei qual matéria que o senhor está dando. Ou seja, você está perdida na vida, né, Lucinete? Na vida não, eu só entrei depois, não tem nada de perdida não. Então tá bom. Seguinte, Lucinete, vou pedir para você entrar no AVA, tá? Buscar a disciplina de SIC, que é a disciplina que nós estamos tendo hoje, tá? Meu nome é Vitor Hugo, sou o professor da disciplina. E aí você vai assistir as aulas iniciais pelo AVA, ok? Para que você possa aí, ganhar essas presenças. E aí depois eu vou pedir, quando chegar a época de solicitação de segunda chamada, você terá que fazer um trabalho que foi o nosso primeiro trabalho, tá bom? Então, Tá bom, fique obrigada. atento aos prazos. Tá bom. Bom, grupo, podemos? Podemos. Tá bom. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês a apresentação do grupo, que vai falar sobre os aspectos, né, da enfermagem moderna dentro da pesquisa que eles fizeram. E aí o grupo terá aí cerca de 20 minutos, e aí depois a gente discute demais pontos, com perguntas, abrindo para a turma, para a gente poder sanar esses pontos. Só para a gente entender, na nossa linha do tempo, onde a gente está. A gente começou a disciplina falando do senso comum, do entendimento da enfermagem da população, que tem na internet, o que as pessoas acham, o que as pessoas entendem, a experiência que vocês trazem previamente. Começamos a caminhar com definições mais conceituais, de referenciais teóricos mais sólidos, até que vocês chegassem, então, na linha de pesquisa científica, onde a gente tem aí, onde se fomenta essas informações. Então, a gente saiu aqui do senso comum, está caminhando ao conhecimento científico. Então, a gente está iniciando hoje as apresentações que vão dar mais peso a essas argumentações, as características da enfermagem, as relações do profissional enfermeiro em todos os ambientes. Então, essa é a nossa proposta. Dito isto, quem será a primeira pessoa que fará a introdução, a apresentação do grupo? Eu, Maiara de Freitas Gomes. Então, Maiara, eu vou projetar aqui, aí você vai sinalizando quando for necessário mudar a tela. Tá bom? Ok. Vocês já estão visualizando aí o PowerPoint? Sim. Como se... Professor, deixa eu só perguntar, é necessário falar todos os nomes dos colegas? Porque eu não gravei os nomes de todo mundo, não. Bom, vocês, por acaso, quem não tiver, pelo menos vocês sinalizam que não está, tá? Que é do Tá grupo que bom. não está. Mas aí, conforme as Professor, pessoas... Oi. A Amanda pediu para eu falar aqui com o senhor em relação aos outros integrantes, porque o que acontece? Tem muita gente trabalhando hoje em plantão, e tem 2 pessoas no hospital, a Shirley, que eu não entrei em detalhes do que aconteceu, mas eu sei que ela está no hospital, está até no São Lucas, e a Amanda, que também já não vem se sentindo bem durante um tempo. Aí ela pediu para que eu avisasse o senhor aí, né? Ela e da Shirley, tá? E das pessoas que estão trabalhando também. Tudo bem, sem problema. Tá? Eu tenho o nome dos integrantes aqui, se quiser. Tá, no final, então, a gente passa essa lista, tá certo? Ok. Então, tá bom. Então, vamos lá. Maiara, é com você. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite a todos os amigos que estão presentes. Hoje o nosso grupo, ele vai falar... Deixa eu só ligar a câmera para ficar melhor. Hoje o nosso grupo ele vai falar sobre a enfermagem moderna, que é algo que
é importante para todo profissional que vem a se formar em enfermagem, conhecer um pouco a história da enfermagem e como ela se tornou a profissão, como que a enfermagem, ela hoje em dia pode ser valorizada, entendeu? E nada melhor para citar sobre a Florence. Pode passar, professor. Eu vou abrir a introdução falando um pouco dessa mulher, que ela foi um ícone na enfermagem, por ela transformar a enfermagem em profissão, pois todo mundo já estudou em história da enfermagem e entende que antes a enfermagem era apenas um ato de caridade, onde as moças das igrejas, as freiras, elas apenas realizavam um ato de caridade, de ajudar o próximo, sem ser valorizada, tanto moral como economicamente, né? E isso a Florence veio e mudou totalmente esse comportamento, botando, impondo e mostrando o que a enfermagem pode ser. Tanto que hoje podemos ver que a enfermagem ela não é só a área hospitalar, como todos pensavam e alguns ainda pensam hoje. Quem estuda a enfermagem vê que ela abrange muitas áreas. Ela busca, cada um busca o que se identifica melhor na enfermagem. E a Florence, ela mostrou isso, abrindo também escolas para poder passar o ensino adiante. E é importante, sim, relatar a enfermagem, como que ela se tornou a modernidade, né? Como foi a trajetória até chegar aqui. E ao longo disso vocês vão verem no desenvolvimento. Eu apenas estou fazendo uma introdução e entender que a gente não tem só a área hospitalar para seguir, temos muitas outras áreas. Pode passar para o lado. Bom, utilizamos uma metodologia. Bom, separamos 35 artigos. Desses 35, peneiramos, sobramos 10 e montamos o nosso desenvolvimento com essa metodologia de que, ao final dessa apresentação, cada um aqui saia com a cabeça aberta, certo que ele não precisa seguir uma área específica, que é a área do hospital, que ele pode escolher qualquer tipo de área, desde a preservação da qualidade de vida até realmente o cuidado dali, a atenção que a gente fala de terciária, né? Pois é o limite, quando a pessoa vai para a emergência, para o hospital, mas o enfermeiro ele atua desde a atenção primária até a terciária. Então você não tem que focar em algo. Eu vou passar a apresentação agora para o meu amigo Romualdo, que ele vai desenvolver com vocês, né, ao longo. E muito obrigada pela atenção. Boa noite, turma, boa noite, professor. Então, o desenvolvimento, né, Peraí que meu de celular é horrível. Ao se falar sobre enfermagem moderna, é imprescindível que apresente, resumidamente, né, a contribuição da ícone que foi Florence, da amiga estava falando, da importância dela no cuidado, na profissionalização do cuidado, da enfermagem, ela trouxe, dentre outras, a ideia de olhar um olhar global sobre o indivíduo e o contexto de relevância no cuidado de enfermagem. Como precursora de enfermagem, Florence, que viveu no período de 1820 a 1910, ficou conhecida como uma pioneira mesmo, né, no relacionamento de pensamento, num pensamento, estou nervosinho, mas vai passar, peraí, filosófico, científico e ético da enfermagem, né, enfatizou os aspectos relacionados a um ambiente físico, influenciando o processo de tratamento e cura das pessoas. Ela verificou no período inicial da industrialização da Inglaterra e na Guerra da Crimeia condições de saneamento ambiental, porque aí ela teve toda aquela organização de limpeza, cuidado do ambiente,
a limpeza e abrindo janela, ventilação, ela se inscrevendo nisso tudo, aí deu mais uma contribuição para a enfermagem. Aí, peraí. No aspecto de iluminação, envolvimento de claridade, luz direta, calor, né, por conta dos impactos de baixas temperaturas nos pacientes, a limpeza, organização, odores, ferimentos e alimentação, né, promovendo todas as necessidades nutricionais adequadas para a recuperação do paciente. Importante também apresentar a relação entre a evolução das políticas públicas do Brasil e a evolução da atuação dos profissionais de enfermagem, né? No contexto de que discute as leis, normatizando o Sistema Único de Saúde, de maneira que seus princípios, a estrutura e as diretrizes que foram determinadas, esse sistema está baseado nos princípios da equidade, integralidade e universalidade. Sendo assim, é necessário dizer tais princípios estão diretamente ligados no atendimento humanizado, o que significa atender ao usuário do SUS um total respeito de profissionalização baseado nas normas éticas e morais da profissão, né? Em seguida, é importante apresentar atividades em que o enfermeiro pode atuar em seu cenário profissional. Dessa maneira, é imprescindível destacar-se que existem inúmeras opções, como a minha amiga havia dito, né, de trabalho para a profissão de enfermeiro, como enfermagem estética, enfermagem esportiva, setor de auditoria, setor de gestão, voltado à saúde e à estética. Na outra aula, a gente também estava falando do cuidado do pé diabético e tal, consultório de enfermagem, as inúmeras opções, deixando os profissionais livres a escolha de atuação, na maioria das vezes, né? E deveres de enfermeiro e a oportunidade de atuação, pois os acadêmicos todas essas oportunidades citadas, enfermagem, né? Escolher enfermagem estética e enfermagem esportiva para análise mais específica, sendo assim, que eu estou lendo aqui e o resumo que eu fiz. Afundando se refere no conhecimento estético em crescimento expressivo e vem sendo consolidado em diversos países como legítima especialidade. Em outra aula que a gente teve, estava falando sobre isso, que aqui no Brasil ainda não está oficializado, mas vai ter, né, enfermagens. Professor, pode passar o slide. Da resolução do Conselho, de 2016, da lei. Que estabelece diretrizes nesse sentido de garantir a efetiva segurança das pessoas que se submetem aos procedimentos estéticos. Bom, eu vou passar para a minha próxima amiga, acho que não sei, esqueci o nome dela, os próximos, que ela vai falar da conclusão. Sou eu, professor Tatiana. Tatiana, perdão. Nada. Tá falhando para todo mundo ou é só para mim, gente? Sim, o áudio dele falhou muito. Para mim também tá. falhou muito. Achei que era minha internet. Eu também. Eu também, achei que fosse. Eu achei que eu internet. era porque eu estava gaguejando muito. Não, nem gaguejou. Eu também nem entendi, Romualdo, porque falhou demais. Já chegou a minha parte? Pergunta, porque eu não entendi nada que o Romualdo Sim, professor, Já. pode pular essa parte do SUS, pode ir para conclusão. Porque ele falou disso tudo, só que ele esqueceu de comunicar. Tá bom. Então, gente, em relação à conclusão, a nossa conclusão, a conclusão, né, do trabalho integral
de todos os artigos selecionados, o que acontece? A gente teve muita vontade de colocar muitas coisas, só que como o tempo é pequeno, o tempo é restrito, precisou dar uma resumida boa, mas tem muita coisa boa, muita coisa bacana para ser falada com esse tema aí da enfermagem moderna. O que acontece? A atuação da enfermagem, aqui, na conclusão, entrou o artigo 9 e 10, que a gente selecionou. O artigo 9, ele fala do papel da enfermagem na ciência e no esporte, e a enfermagem estética. A gente teve que escolher 2 para poder colocar. Então, qual foi a conclusão disso tudo? Que foi percebido que, como a amiga já tinha falado também, que muitos graduados, depois que se formam, eles ficam ali presos no hospital. Eu acho que não há assim, uma procura de outras coisas ou conhecimento de todas essas coisas, porque eles ficam muito engessados naquela parte ali do hospital, como fala aqui no texto, que eles ficam exatamente engessados, né? E não buscam novos processos acadêmicos de aperfeiçoamento, de amplitude científica, né? Ficam ali presos a um único setor. E existem inúmeras, múltiplas oportunidades de atuação no contexto da enfermagem, dentro mesmo do esporte, existe o enfermeiro, ele pode trabalhar em diversas situações, ele pode trabalhar como enfermeiro na fisioterapia, não sendo necessariamente formado em fisioterapia, ele pode trabalhar curando ferida, com imobilização, com os curativos, administração de medicamento, prevenção de lesão, uma série de situações aí que ele pode trabalhar na área do esporte, né? Na estética também não é diferente, apesar de ser uma coisa ainda que está em andamento, então a nossa conclusão fala tudo isso, né? Na leitura integral de todos os artigos selecionados a respeito da evolução da enfermagem e sua condição, no cenário de agora, no cenário atual, é percebido que grande parte dos profissionais de enfermagem, ao finalizar sua graduação, procuram trabalhar imediatamente no setor hospitalar. É onde eles ficam presos ali. O que não é errado, está aqui bem claro, mas esses profissionais acabam por limitar a sua atuação e não buscam novos processos acadêmicos de aperfeiçoamento e amplitude científica, e ficam presos a um único setor de suas carreiras. E aí existem oportunidades de atuação no contexto da enfermagem e, através da análise da demanda do mercado, o profissional ele pode escolher qual é a área que mais é compatível ali com ele, visando a área financeira ou a questão pessoal dele, que melhor satisfaz. Por fim, o profissional de enfermagem deve sempre buscar o conhecimento sobre novas técnicas de trabalho e novidades do mercado. Gente, isso é imprescindível. Além de ser excelente em redação, né, visando a elaboração de pesquisas, dos próprios artigos que procuramos, eu percebi que vários autores foram estudantes, aí se graduaram, fizeram mestrado, fizeram doutorado, e agora estão aí escrevendo artigos para a gente, né? Que está lá no próprio Google Acadêmico. Aprender a transmitir conhecimento. Com ele puxando assim, sabe? E eu o áudio, gente. Atenção ao áudio aí, microfone. Porque a gente tem profissionais que trabalham bem aqui. Você acha que a dona Carla, com esse tempo todo que ela tem de casa... Natália... O áudio, gente, pelo amor de Deus. Ia discutir sobre os temas relevantes, até me perdi. Deve sempre se manter atualizado, pois a busca constante pelo conhecimento gera um respeito profissional, permite que o enfermeiro haja com autonomia e que, em momentos de adversidade, esse profissional saiba atuar com qualidade e confiança na área de sua preferência. Afinal, o profissional de enfermagem deve buscar, além de excelência profissional, a satisfação pessoal, e isso pode se dar através da escolha do ramo mais adequado para a sua atuação. E tem, assim, gente, diversos. Foi muito legal ler. Assim, professor, nós lemos muito. Foi muito difícil escolher, porque é uma diversidade de assuntos imensa, né? A Maiara começou... A Maiara? É Maiara, não é? Eu chamo ela de MEI.
Eu tenho uma mania enorme de chamar ela de May. Isso, Então, isso mesmo. ela começou falando da Florence, né? Ela falou muito da Florence. Aqui no nosso trabalho, tem até uma parte que ela fala, porque a gente não quis enfatizar muito isso, mas ela fala tem um artigo desse do nosso trabalho que ele fala muito, assim, que parece que Florence meio que sei lá, imaginou o que fosse acontecer depois em relação ao ambiente, fala muito do ambiente, ela falando até do momento dela lá na guerra, né, da Crimeia, da insalubridade que ela encontrou os soldados, e ela fala muito disso, gente, da questão do ambiente da pessoa, de um ambiente limpo, de um ambiente agradável, que o Romualdo estava falando lá, a questão da luz, do calor, que tudo isso interfere, né? Nós lemos artigos, um artigo que fala sobre a questão do cuidado, que já vimos em teoria, eu achei interessante porque fala que Florence, né, ela já falava essa questão do cuidado, um cuidado humanizado, mas que hoje, ainda hoje, em muitos lugares, em muitos hospitais, eles priorizam o atendimento apenas com a intervenção. Que muitos ainda não usam esse cuidado interativo, né? O sentimento, a afetividade, a empatia. Eu achei isso muito interessante. Eu achei que isso, mesmo diante dos atendimentos que a gente tem quando vai ao hospital como paciente, eu achei que isso já fosse uma coisa que já tivesse mais assim, mais enfática nos profissionais, e não é bem assim. Não é bem assim. Então, fala sobre uma diversidade de coisas que a gente não teve muito como colocar aqui, porque o tempo é muito curtinho. E essa foi a nossa conclusão, professor, aqui do nosso trabalho. Professor, agora eu vou começar a falar. Eu queria deixar... Boa noite para a turma. Eu queria deixar uma reflexão para todo mundo. É uma frase que a Florence falou. Acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações e em ações que tragam resultados. Só trazendo uma finalização para todo o nosso trabalho, nossos futuros enfermeiros que estamos entrando nessa carreira, temos que abrir nossa mente e ver que tudo que a gente já aprendeu em teoria do cuidado, em história da enfermagem, que cuidar vai além de você dar um remédio, fazer um curativo. O cuidar na enfermagem vai ao amor, à empatia. Então, que para a nossa futura profissão, quando nos formarmos, nós nos formarmos com essa base de termos empatia pelo próximo, temos amor à nossa profissão, porque, infelizmente, é uma profissão que não é muito valorizada no nosso país, que deveria ser mais valorizada, pois passamos, como já estudamos, que a gente passa mais tempo com os pacientes do que os próprios médicos formados, e que a gente possa sair dessa graduação com o coração transbordando de vontade e de capacidade para cuidar de pessoas, a gente mostrar empatia, e é assim que eu gostaria de finalizar o nosso trabalho e agradecer a todo mundo que prestou atenção na gente nesses tempinhos que a gente falou e que nos perdoe se houve algum erro. Muito bem, palmas para o grupo, gente. Estava bom, professor? Vamos falar. Então, gente... Muito bom, muito legal, hein? Parabéns. Professor, se vale minha vida, pelo menos tá valendo alguma coisa essa vida da gente, né? Muito legal, gente. Parabéns ao grupo, tá? Mesmo aí com a dificuldade da questão dos integrantes, vocês foram muito bem. Quero elogiar bastante a construção do PowerPoint de vocês, dos slides, da seleção. Foi muito bem feita, de muito bom gosto, e utilizaram a ferramenta da maneira que é para ser utilizada, tá? A metodologia, vocês entenderam o que era para ser feito, fizeram da maneira. Obviamente, tem as limitações que são do primeiro trabalho científico, a modelagem, a questão da seleção, tudo isso existem ferramentas para o que são passos posteriores, mas para o que foi proposto, vocês foram muitíssimo bem, parabéns ao grupo, tá? Mais uma vez. E aí, eu queria abrir para a turma, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tá? Vamos lá, gente. Vamos perguntar que está fresquinho. Obrigada, professor, pelo elogio e por tudo mais.
O ruim desse trabalho, professor, é que tem tanta coisa interessante, mas não tem como a gente pôr tudo isso no papel ou falar, né, tudo de uma vez, mas tem muita coisa interessante. Tem sim. Então vamos lá. Se não temos perguntas da turma, mas eu tenho perguntas para vocês. Como Jack, o estripador, vamos por partes. Do início, vocês falaram da introdução, da questão, a enfermagem moderna, esse tema ele se confunde muito com o próprio tema de história, né, da enfermagem, porque basicamente a gente tem como grande marco, vocês falaram de Florence Nightingale. E o que vocês encontraram que representa a maior modificação que ela trouxe? E que vocês puderam colocar isso no trabalho? Qualquer um do grupo pode responder, tá bom? Professor, eu encontrei o fato dela transformar a enfermagem como profissão e não deixar fluir só na caridade, sabe? Ela trouxe para dentro da enfermagem a valorização de cada profissional, de cada pessoa que esteve ali do lado quando todo mundo precisou, quando aconteceu a guerra, ela estava ali cuidando, mas ela saiu dali determinada que não era só uma caridade, era mais do que isso, entendeu? E que cada um deveria ter a valorização que merecia. Muito bem, ela de fato trouxe isso, mas complementando a pergunta, como que ela fez isso? Então, professor, nessa base, né, do gancho, o senhor também é demais, hein, professor? Nesse gancho que o senhor está falando, que minha amiga também está dizendo, do que ela acabou, teve lá os prêmios dela e tal, mas ela pegou todo aquele apanhado científico das anotações dela, fez base para aquilo, engrossou e fez o tratamento, né, as anotações dela para servir para a gente hoje, para os ensinamentos do cuidado de verificar o doente como um todo, de dia, de tarde, de noite. Então, todas as anotações dela, e ela depois fazer uma escola para ensinar todos esses ensinamentos, tudo que ela buscou, tudo que ela observou. Isso também foi bacana, uma coisa que ela trouxe, que eu achei incrível. Sim, e graças ao posicionamento dela, a ela se empenhar isso, aqui no Brasil a gente conseguiu ter nossa primeira escola da enfermagem, que foi da Ana Nery, que foi outra mulher também que lutou muito para poder valorizar essa profissão que a gente tem hoje. Muito bem, vocês estão E afiadíssimos. falando nisso, né? Falando nisso, Sara, até a mesma história de Florence e Ana Nery, né, que faz dois foram abdicou a vida para o outro, né? E foi na mesma situação de guerra. E a nossa enfermagem é uma guerra, né? Estamos em guerra novamente agora com o Covid. E o nosso trabalho de enfermeiro é isso aí. Esse espírito de guerra dessas mulheres faz com que o enfermeiro hoje tenha essa alma assim de guerreiro, de vamos cuidar, vamos à luta. Muito bem. E aí, vocês responderam muito bem, tá? Esse principal elemento, se a gente pudesse resumir em uma palavra, o que Florence fez com a transformação da enfermagem, foi justamente trazer a palavra cientificidade, tá? Tornar científico uma profissão que até então, como vocês mesmos falaram que era algo de caridade, algo relacionado a boas ações, relacionado a algo místico da própria igreja. Então, ela trouxe essa cientificidade com as anotações, com as observações, com os estudos estatísticos. Isso é muito importante. É importante e traz reflexos hoje ainda, essa cientificidade. Tá? Apesar de ter muitos colegas enfermeiros que não olham para essa ciência que é a enfermagem, ficam só na questão da técnica, tá? Só no fazer, no trabalho braçal. Então, esse é o principal elemento que a gente, inclusive, tem que levar para a nossa vida. Estudar, fazer esse movimento que vocês fizeram de buscar informações, terem referências, hoje dá a vocês a condição de argumentar e contra-argumentar essa questão científica da enfermagem, dos fundamentos da enfermagem, como ela se colocou e como ela se instalou e como ela está hoje. E aí vai ser um pouquinho, a gente falar um pouquinho mais à frente disso, mas esses paralelos, né? Será que nós estamos nesse caminho de ciência,
que será que modificou? O que será que está a mesma coisa? Na situação da pandemia, será que a gente traz alguma dessa cientificidade para poder fazer o cuidado, executar o cuidado de enfermagem? Bom, mas antes de chegar ali, eu gostaria de ir para uma segunda pergunta, tá? Vocês falaram que buscaram muitas coisas. Oi, alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Não? Bom, então segunda pergunta para o grupo. Vocês falaram da questão, o Romualdo falou ali bastante da questão da estética, desse avanço. Eu queria que vocês relacionassem esses avanços aqui no Brasil especificamente, tá? Com essa condição ali de ciência que Florence trouxe, de enfermagem moderna. Isso essa enfermagem hoje que vocês falaram dessas questões da enfermagem estética, dos consultórios, ela é a enfermagem moderna que Florence idealizava? E aí, complementando a pergunta, por quê? Quem gostaria do grupo de responder? Eu acho, na minha opinião, não sei no meu grupo, mas assim, na minha opinião, eu acho. Você não vai falar, nunca mais você vai falar eu acho, você vai falar assim, ó, vai começar falando, eu penso que, por que você pensa? Porque você estudou, você leu artigos, então você não acha, você pensa que, vai lá. Vamos lá, eu penso que Muito bem. A enfermagem ainda tem muito que avançar, porque, querendo ou não, ainda vive muito no automático, de chega, faz isso, faz aquilo, vai embora. Não tem muito aquilo do se impor quando acontece algo dentro dos hospitais e tal. Eu penso que ainda tem muito que se avançar, muito que evoluir, que não chegou ainda na idealização de enfermagem que a Florence trouxe para a gente no passado. Professor Maiara, respondendo a sua pergunta, não é a modernidade que a Florence quis. Quando eu escuto enfermagem moderna, eu lembro, sim, de estéticas, de como hoje avançou, né, tanto na tecnologia, quanto nos atendimentos, quanto nas profissões, né, nas especializações que podemos seguir. Só que quando você estuda a enfermagem realmente moderna, entendemos que a enfermagem moderna é dela passar a ser científica, dela passar a ser reconhecida como a profissão, como ter fundamento científico dentro da nossa profissão. Então, não, a modernidade não quer dizer que seja algo que esteja acontecendo agora, nesse momento de tudo que a enfermagem pode ser, pode abranger, né? Não, ela tange na modernidade de se transformar não só em algo arcaico, como abrir para poder ser algo científico. Eu concordo com a Maiara, professor, até porque quando ela sai da Guerra da Crimeia, com as anotações dela, ela como o senhor mesmo disse, de cientificar tudo que ela aprendeu, tudo que ela viu que deu certo, é a mesma forma nós como o profissional de enfermagem, o estudante fazendo artigo, melhorando, enriquecendo mais a enfermagem. Não é o moderno de só porque é estético, porque é uma porta nova da enfermagem. Eu não vejo por isso. Eu vejo mais abrangente. Alguém mais? E não foi o que ela colocou. Perfeito. Inclusive, o ambiente está dentro disso aí, né, professor, daquilo que eu falei. Ela tem vários artigos aqui em relação à Florence, enfatiza muito a relação do ambiente com o paciente, e assim, eu acho que nada do que ela falou é posto em prática. Tem coisas tem artigos que até falam disso, né, que hospitais, a metodologia de muitos lugares ainda que tratam pessoas ainda é a base de medicação. E ela falava muito que o ambiente a relação de doença, ambiente, saúde e ambiente tinha tudo a ver. E não é isso que a gente vê. Tem um dos artigos que fala que esse assunto de ambiente
saúde e ambiente ainda é muito fechado, entendeu? E aí tem a ver com política, tem a ver com uma série de situações, entendeu? Assim como fala também do cuidado que ela passa, que a Florence passa. Tem um dos artigos, se eu não me engano, eu acho que é o artigo 6, o artigo fala da prática clínica do enfermeiro na atenção básica, um processo em construção. Aí está aqui, ó, eu coloquei um resuminho para mim, está aqui, ó, o artigo reflete sobre a prática cotidiana no atual contexto e as condições dadas para a atenção básica. Fala dos desafios, das tensões, dos conflitos, isso tudo a gente fica imaginando dentro de um hospital, de uma prestadora de saúde, do não saber, dos métodos usados, das incertezas, tudo que o profissional atual enfrenta na atenção básica à saúde e a sua carência em vários aspectos. Fala de tudo isso, inclusive das questões que Florence tinha, né, da teoria dela, do que ela falava, das suas escritas, de tudo isso. E não tinha nada a ver, não tem nada a ver. Entendeu? Eu também acho assim, porque o que atrapalhou muito a enfermagem, né, a saúde num todo, é essa politicagem. A grande realidade é essa, porque eles tinham outros valores naquela época. Eram outros valores, eram outras situações. Até para você fazer um artigo científico para poder ganhar um prêmio Nobel, sei lá, você só está visando o dinheiro, não. O cara está estudando, está trabalhando, sim, vale o valor do estudo do cara, né? Mas aqui, principalmente no Brasil, ele só não se alavancou tanto, a enfermagem não tem tanto peso até mesmo para o brasileiro, por conta dessas politicagens, por conta dessa corrupção, né, da desvalorização do enfermeiro. Isso que eu acho que não alavancou bastante, a gente não progrediu mais como a enfermagem em si. Exatamente, porque hoje em dia as pessoas procuram se formar não por atribuir a profissão, mas sim por visando dinheiro, ganhar Sim, dinheiro. dinheiro. Achando que assim, vou entrar para enfermagem e vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, mas não é isso que a gente aprende com a Florence, não é essa a metodologia. A proposta não é essa, né, Sara? A proposta não é essa que quis passar para a gente tem que entrar na enfermagem visando cuidar de alguém, visando melhorar pelo menos o finalzinho da vida de um paciente terminal, tentando ajudar o máximo possível. Mas não, hoje em dia as pessoas com ego lá em cima, com ego gritando, só pensam em dinheiro, só visam ganhar dinheiro. E acaba deixando os valores que são passados dos antigos pra gente, guardados numa caixinha escondido no canto da sala. E aí, assim, resumidamente, isso que vocês colocaram é muito importante trazer esse conceito, porque Florence, quando coloca a cientificidade da coisa, ela quer trazer um método, ela quer dar relevância. E aí, se a gente fizer um paralelo com as primeiras aulas, quando eu coloco aqueles conceitos que são, às vezes, um pouco vazios, que são aqueles conceitos de internet, do Google, às vezes uma construção que a gente tem, ou de um colega, de um amigo que a gente pergunta o que é enfermagem, e vem aquela história da enfermagem por amor, eles não conseguem enxergar, alcançar tudo que Florence pretendia para a enfermagem enquanto ciência e profissão. Então, vejam que não é enfermagem por amor, não é apenas por amor, é com técnica, com ciência, com metodologia para ter o desenvolvimento, com compromisso com aquilo que está sendo feito. E aí, seja somente pela questão romântica, não é somente pelo romantismo do amor, não é só pela questão do dinheiro, como vocês estão falando. Isso é extremamente importante, fazer esse paralelo hoje com a visão que vocês têm hoje de artigo e aquelas visões que nós tivemos logo no início das aulas, daqueles vídeos engraçados, dos posts, das percepções que a gente tem da nossa vida. A gente não consegue alcançar isso sem ler esse material científico. Não dá, a população não vai ter isso. E por quê? Porque, e vocês tocaram um ponto que é muito interessante, porque hoje a gente não tem a valorização? Porque hoje a gente está tão distante do reconhecimento que a gente busca? Por quê? Tem uma questão muito importante nesse ponto, tá? A gente tende
a ter uma síndrome aí do cachorro vira-lata, tá? Mas tem algo que é muito importante que vai além disso. Não é só a questão da valorização, que as pessoas não entendem, porque as pessoas não valorizam, porque as pessoas não gostam. Se a gente Com for pensar... enfermeiro, A gente tem que se ponderar também, né, o que é a professor? síndrome do cachorro vira-lata? A A síndrome do gente cachorro... ponderar como profissional, né? Se impor como profissional, com um diferencial. Enfermagem sendo enfermagem, sem estar sendo um agente ou um terceirizado, ou um trabalho braçal. Eu vejo isso também. Perfeito. E aí é justamente isso. Vocês vão ver diversos profissionais da área falando, mas a gente não é valorizado, a gente é ruim, a gente é o submundo da área da saúde. Vão ter muitos profissionais que vão falar isso, que vão se colocar em situação de subutilização, mas o empoderamento do enfermeiro ele está na mão de vocês. E é a partir desse empoderamento, dessa posição, que vocês vão modificar a percepção dos outros. E pensem no seguinte, quando a gente compara, e aí fica muito próximo, tá? Sem fazer nenhuma comparação pejorativa, mas quando a gente compara a medicina com a enfermagem, a população reconhece muito mais a medicina. Por quê? Tá? Isso é um fato histórico. A medicina iniciou com Hipócrates cerca de 500 anos antes de Cristo. Então a gente está falando de uma profissão que tem mais de 2.500 anos. A enfermagem quanto profissão moderna, a gente tem aqui no Brasil, pelo menos, a primeira escola de enfermagem, Ana Nery, como vocês citaram no trabalho, sendo criada em 1923, ou seja, a gente não tem 100 anos de enfermagem moderna no Brasil. Será que a gente teria... E quem ensinava também, né, era professor, eram os médicos. Perfeitamente. Né? Então a gente continua sendo... Isso. E aí continua sendo secundário, a gente continua abaixo. E vocês entendem que, assim, para que a gente chegue nessa transformação, muita coisa vai ter que acontecer. Hoje a gente tem a percepção que as coisas demoram porque a gente vive num mundo tecnológico onde tudo é muito acelerado. As coisas acontecem muito rápido. Mas as transformações históricas, elas demoram. 100 anos para a história é um bebê, é nada. É muito pouco tempo para que a gente alcance esse tão esperado reconhecimento. E isso vai se dar com a postura profissional desses novos enfermeiros, enfermeiras, profissionais de enfermagem. Porque enquanto a postura não for de profissional científico, a visão não vai ser de um profissional que detém a ciência naquilo que faz. Se a gente for Professor, o que é a síndrome do cachorro vira-lata? Essa síndrome que justamente o profissional ele acha que ele é inferior aos demais, que ele não é reconhecido, que ele é ruim, que ele é baixo, que é justamente ele não é aquele cachorro de raça, né, que todo mundo quer, todo mundo quer ser, quer ter. Mal sabe que a gente adora o vira-lata caramelo, né? Pois é, mas a gente tem que se colocar com isso, tem que se colocar como ciência. Quando a gente tem discursos como a enfermagem por amor romantiza isso, a gente está deixando de lado toda essa cientificidade que Forrest trouxe. A gente está deixando tudo isso. Não é que você não tenha que ter amor, paixão naquilo que se faça, mas entender que aquilo que você faz, ele não é só com amor que se faz. Vocês vão passar aqui 4, 5 anos estudando para ter um conhecimento científico, teórico, para que vocês possam exercer essa profissão. E não dá para resumir só isso tudo somente em algo romântico. E aí, historicamente, a gente consegue perceber essa diferença quando? Onde eu tenho o berço da enfermagem moderna, que é na Inglaterra, a enfermagem é vista de uma forma diferente que no Brasil, por exemplo. Então, isso vai demorar um pouco a acontecer ainda aqui, e a gente depende cada vez mais dessas transformações. Certo? Bom, e aí, última pergunta para o grupo, né? Ô, professor, tá bom de pergunta já, homem de Mas Deus. eu só fiz 2, eu tô indo para a terceira, gente. Eu ia falar isso agora, chega, professor. Pelo amor de Deus, gente, a última pergunta, vamos lá. Mas vocês estão indo super bem.
eu gostaria que vocês fizessem um paralelo, tá? Vocês falaram que enfermagem moderna não é aquela enfermagem, a palavra moderna não remete àquela coisa igual a gente utiliza para o corte de cabelo moderno, né? Mas sim para um conceito que foi É de moda, trazido. né, professor? Que, a princípio, quando o senhor lançou isso para o nosso grupo, eu entendi que o senhor queria uma coisa moderna, eu ia falar, vamos falar então do, sei lá, das outras profissões que o senhor havia dito. Uhum. Aí depois você vai vendo nos artigos, tem nada a ver. É isso aí. É uma outra visão, é um outro... né? A gente vai fazendo um apanhado de coisas que... tudo que a gente está estudando, lógico, porém, uma outra visão, uma outra roupagem. Eu pensando que era mais voltado para uma profissão nova. Da moda, né? E não é. E assim, e aí a última pergunta vai muito nesse sentido. Queria que vocês fizessem um paralelo hoje do que vocês leram de atual, o que que tem, quais são as reflexões de hoje sobre a enfermagem. E aí, quando a gente remete ao tempo presente, ao que a gente vive, a gente está falando da enfermagem contemporânea, tá? E aí eu queria que vocês fizessem esse paralelo entre o que vocês viram que está sendo dito sobre essa enfermagem que está acontecendo hoje no século XXI e essa enfermagem que Florence idealizou como enfermagem moderna. Então, professor, tem vários artigos falando sobre isso, entendeu? Mas nos artigos dá-se a entender que, como eu vou dizer, que é tudo, que ainda é muito restrito, sabe? Que, vamos supor, o enfermeiro, tem um deles que fala que o enfermeiro, ele em muitos lugares ele é impossibilitado de praticar o cuidado que Florence tanto fala, né? Aquele cuidado com empatia, com carinho, com atenção total àquela pessoa, que ele fica restrito. O próprio lugar, o estabelecimento, o hospital, ele restringe isso para o profissional. Tem isso. Tem a questão do ambiente, que eu já falei também, né? Que isso é uma coisa ainda que tinha que ser generalizada para todo mundo, não para um indivíduo só, mas geral para todo mundo, e todos nós, não estou falando só de profissionais, estou falando de todos nós, ainda temos assim aquele pensamento bem pequeno em relação a uma coisa tão séria, né? Tanto que está aí essa degradação toda, que a gente vê sempre na televisão, essa coisa toda. E ela enfatiza muito isso, ela sempre enfatizou, em vários artigos aqui tem essa questão do ambiente, entendeu? Tem várias coisas falando sobre isso. Para complementar o que minha amiga Tatiana falou, cada indivíduo é responsável pelos seus atos. E a Florence, quando ela atuava, ela ela coordenava que todos fossem seguir aquelas regras, sabe? Impor regra que todos tinham que ter, mesmo sem ganhar nada em troca, elas tinham que ter um posicionamento. Tanto que quando algumas das vamos botar cuidadoras, né? Não se posicionaram de forma correta, ela afastou elas da profissão. Então, eu acho que cada um hoje deve pensar um pouco sobre o que é ser o profissional da enfermagem, o que é ser aquela pessoa que cuida, aquela pessoa que abriga o paciente, pois a gente vê que não é todo mundo que você vai chegar e vai te tratar mal. Como eu tenho muitos problemas de saúde, eu já passei por enfermeiras maravilhosas e já passei por enfermeiras que, gente, eu penso assim, será que faltou aula de humanização para essa pessoa? Porque, sabe, eu sei que todo mundo fica exausto, mas eu acho que problemas a gente tem que deixar da porta para fora, respeito, amor, tudo a gente tem que trazer para dentro da onde estamos trabalhando, independente de seja hospital emergência, posto de saúde, qualquer coisa. Cada profissional deve se comportar da maneira que a enfermagem impõe para gente.
Sim, a gente vê Nesse também que essa pode parte falar, Sara. que essa parte da indisciplina não é de hoje, né? Porque na época da guerra, muitas, como é que eu vou falar? Muitas freiras que eram, esqueci a palavra, Jesus, que estavam trabalhando ali solidariamente, elas foram mandadas embora por indisciplina, né? A gente aprendeu isso. Foram mandadas embora, afastadas por indisciplinas, por ou tratar com grosseria alguém, desrespeitar a autoridade, ou até mesmo se deitar com os comandantes, essas coisas. Então, a gente tem que ver que essas partes de indisciplinas não pega só para quem é o auxiliar, para quem é o técnico, para gente, para quem é formado, tipo, enfermeiro-chefe do hospital, pega bastante também, porque é como a Mayara falou, falta a humanização, falta ter a consciência de que está se tratando de seres humanos, não de bichos. Tem que parar e pensar, olha, isso é um ser humano, eu tenho que tratar ele da forma que eu gostaria que eu fosse tratado no dia que eu estiver em um hospital. Por mais que a teoria dela, tudo que ela levantou, a Flores, seja generalista, era com aquele rigor, né, com aquele pulso forte, porque primeiro que está cuidando de pessoas. A diferença hoje, eu acho que faltando muita humanização mesmo, acaba desestimulando. É como se fosse o professor de você fazer pedagogia hoje, perguntar: você quer ser professor para alguma criança? Ela vai falar: não. O profissional de enfermagem ele vai querer fazer enfermagem por gostar de enfermagem. Se no meio do caminho ele se perder, é porque não é o que ele realmente não é o que ele imaginava. E nesse contexto desses artigos mostrou isso aí. Pode ser vocacional, sim, pode ser, mas o estudo da enfermagem faz com que a gente seja mais humano. Perfeito, gente. Vocês finalizaram muito bem. Então, independente da aptidão que cada um tenha, a enfermagem ela vai agregar muitos valores que são necessários para a execução da profissão. E, mais uma vez, independente desse vocacional, desse gostar todo, todos precisam dessa cientificidade na área da execução do cuidado. Todos precisam trazer a ciência para a execução, trazer a postura para a execução da enfermagem. E é isso que Florence falava muito quanto à enfermagem moderna. Eu acho que o grupo foi muito bem, tá? Vocês colocaram o sarrafo lá em cima, foi muito boa a apresentação de vocês. Espero que os próximos grupos mantenham o mesmo nível, tá? Tanto de entendimento do trabalho quanto da apresentação. E aí, na semana que vem, nós seguiremos com aspectos sociais, tá? Quem é o grupo dos aspectos sociais? Somos nós, aspectos sociais. Não, aspectos históricos, não. Aspectos Os sociais. sociais é o grupo 3. Isso, é o próximo da semana que vem. Certo? Confirmando aqui. Professor, deixa eu só te fazer uma pergunta. Certo, ok, professor. Sim, pergunte. Pode fazer, professor? Pode. Dentro disso tudo que a gente estava falando, a gente falou aí, né? Acabou de falar agora da diferença que hoje em dia não é como ela queria, como ela ensinou, como ela deixou aí o legado para a gente. Mas por que hoje, assim, o que a gente está aprendendo agora, eu acredito que os profissionais que já trabalham agora em hospital, assim, aprenderam antes, né? Uhum. Por que não é restrito assim mesmo? Por que eles não praticam esse tipo de cuidado da qual ela ensina? Por que a questão do ambiente não é vista da maneira assim como ela fala, já que ela, né, é a percursora, e ela falou, deixou tanta coisa aí para a gente, por que isso não é posto assim? Tem até um dos artigos que fala que é uma visão, que os profissionais têm uma visão limitada, eles separam hospital e meio ambiente, por exemplo, como se a natureza fosse uma coisa intocada, né, a gente não pode mexer e tal, mas não é bem assim, né? Ela fala que o ambiente tem que ser cuidado,
coisas assim desse tipo, que os hospitais preferem usar tecnologia, medicação, do que buscar o cuidado que ela fala. Por que que ainda hoje é assim? Bom, tem alguns elementos que juntos eles fazem com que isso se mantenha assim. O primeiro deles é o tempo, que a gente já havia falado. A enfermagem é uma profissão muito nova em relação a outras, como, por exemplo, a própria medicina. E isso faz com que as coisas demorem um tempo até entrar. Um outro ponto sobre essa mudança são aspectos da própria enfermagem que a gente vai ver no grupo, que vai falar sobre aspectos científicos ou aspectos literários que trazem essa questão da teoria. A primeira teórica de enfermagem, a primeira considerada teórica da enfermagem foi Florence, com a teoria do meio ambiente. Mas depois surgiram outras que falam que a enfermagem ela pode ser praticada de outras formas, partindo de outras teorias. Um outro elemento que também faz com que a gente ainda engatinhe, se assim a gente pode falar, nesse sentido de se transformar, é a questão da ciência e enfermagem. Tá? A ciência e enfermagem. A enfermagem hoje ela é considerada ela não é considerada uma ciência, tá? Ela é considerada uma ciência em vias de se fazer, porque há muita dúvida se a enfermagem é uma profissão ou se a enfermagem é uma ciência, se é um saber ciência ou se é uma profissão. E essa dualidade aqui, ela faz com que ainda tenha uma falta de entendimento sobre o que é a profissão. Por exemplo, o que são ciências reconhecidas na humanidade? A física, a matemática, a sociologia são ciências, tá? Aí o próprio grupo que vai trazer esse aspecto científico, a gente vai falar isso no dia. Mas e a enfermagem? A enfermagem é uma profissão ou é uma ciência? Então, por muitas pessoas ainda verem como profissão, não ver um saber de ciência, faz com que muitas pessoas vejam a enfermagem como algo, um labor de fazer, algo muito mais relacionado à prática, reprodução de cuidados, reprodução de tarefas, cumprir tarefas. Então, essa falta de entendimento... É tudo mecanizado, né, professor? Exatamente. Então, assim... é isso que está nos artigos. Tudo mecanizado. Fala muito sobre as normas nos artigos, que muitos lugares não deixam o enfermeiro agir como ele quer agir, fazer como ele quer fazer, que tem muitas normas. Tem muitos falando sobre isso. E isso é porque muitos veem a enfermagem como profissão, apenas executar tarefas. E, de fato, não é, que é aquilo que a enfermagem está tentando se mostrar, que é uma ciência. Bom, e aí o último elemento é o ambiente cultural, né? Se a gente for observar, por exemplo, a enfermagem inglesa e a enfermagem brasileira, existe uma diferença enorme. Primeiro, por uma questão cultural, a questão da formação, né, da importância que se dá à enfermagem. Aqui a gente tem cada vez fabricado mais enfermeiros sem dar esse cuidado, esse zelo de trazer essa cientificidade para a formação. A gente quer reproduzir e encher o mercado de trabalho para que essas pessoas atendam uma necessidade de mercado, uma necessidade populacional, sem tanto pensar nessa ciência que se deve fazer junto, se deve trazer junto. Enquanto que, onde é o berço ali dessa enfermagem moderna, o entendimento já nasceu diferente. Então, a enfermagem ela se fez diferente e aí a própria população dá mais importância. Então, esses aspectos juntos, eles fazem com que ainda haja uma desvalorização, uma falta de entendimento, e aí as coisas não sejam como Florence pretendia, como imaginou. Sim. E aí o principal elemento hoje, eu diria que é a má formação de profissionais, que são formados para reproduzir tarefas e não para pensar. Por isso que fala que tem saberes diferentes, né? Exatamente. O principal objetivo nosso aqui na academia é formar vocês para a profissão, para a execução da ciência e enfermagem, da arte, né? Porque quando a gente fala de ciência e arte, a arte não é pintar quadro, a arte não é cantar músicas ou tocar instrumento musical. A arte que se refere à enfermagem é justamente a prática. Se vocês buscarem no dicionário, se vocês buscarem a tradução mais literal de arte, arte significa praticar. Então, por que é ciência e arte? É praticar aquilo que é científico. Por isso que enfermagem é ciência e arte.
Não é a arte, aquela coisa romântica, não é isso. A arte é pôr a ciência em prática. Como eu ponho a ciência em prática diante desse cenário? Essa é a arte da enfermagem, não aquela coisa romântica. Então, isso é um principal déficit que a gente tem hoje nos profissionais de enfermagem, tanto técnicos quanto profissionais de nível superior que vocês estão se propondo a ser, que é esse entendimento científico da coisa. Ok, obrigada, professor. Gente, Então, tudo certo, professor? A gente continua com nossa vida? Sigam a vida e em breve teremos mais Já que trabalho. o trabalho valeu a vida, a gente Valeu. continua com ela, né? Permaneceram, salvaram a vida de vocês. Aleluia. Tomara que sejamos gatos. Sejamos gatos, Sara. Ai, Professor, chega a dói o coração. Oi, Andressa. o meu grupo, a apresentação é só em dezembro. Quando que a gente te manda o slide? É sempre na semana, tá? Eu tô aqui Na vendo. semana a gente envia por e-mail? Isso. Por e-mail pode ser por via representante, não tem problema, tá? Tá. O próximo a gente vai falar de aspectos sociológicos, tá? Aspectos sociais. Grupo 3. E aí, seguinte, gente. Já vão se preparando, montando. Se não montaram ainda os slides, vão montando, tá? Podem usar aí referência do grupo, utilizar a ferramenta, pouquíssimo texto, mais informações assim, visuais para a gente conseguir entender aquilo que vocês pretendem, certo? Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho. Pergunte. As referências que a gente colocou no trabalho escrito, elas têm que aparecer no slide? É sempre de bom tom, tá? No final, na verdade, as referências hoje, elas são indicadas em cada tela, elas virem abaixo ali. Tem uma norma específica para como deve se referenciar. Mas, para facilitar, vocês podem também colocar no final, tá? Um slide de referências e colocar ali as referências de vocês. E a parte de considerações finais também tem que aparecer no slide, né? Tem que aparecer no slide. Mas precisa aparecer assim esse título, conclusão, considerações finais, ou somente alguma foto, alguma coisa que se referencia ao que a gente vai falar como conclusão? Pode ser a foto, pode ser um que a gente chama de bullet points, que são os pontos ali de identificação, pode ser uma mensagem que vocês achem que sintetize a proposta do trabalho. Tá ok? Bom, queridos, como sempre, foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje, tá? Segundou, boa semana a todos e até semana que vem, certo? Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, gente. professor. Boa noite a todos. E parabéns ao grupo aí. Muito bom.